Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Natália e eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica, que é sobre dose de ingestão e estudo da composição alimentar em peixes, que é desenvolvido no Laboratório de Física das Radiações, sob orientação da professora Marcilei. Por que realizar esse estudo? O consumo de peixe tem crescido muito nos últimos anos e o peixe tem se tornado uma importante fonte nutricional. Dados de 2018 mostram que foram consumidos 20,5 kg de peixe por pessoa e que para milhões de pessoas o peixe representa 15% da dieta de proteína animal deles. Além disso, temos a preocupação com o meio ambiente devido à intervenção humana e desastres naturais como em Mariana. Neste projeto, pude conhecer e aprender duas técnicas analíticas: a espectroscopia gama, na qual quantifiquei a dose de ingestão, e a fluorescência de raio-x por dispersão de energia, que analisa quantitativa e qualitativamente a presença de macro e micronutrientes em uma amostra. Aqui vocês podem ver os peixes que foram utilizados no estudo. É conhecida a procedência de cada um dos peixes que foram estudados e todos eles foram obtidos no estado de São Paulo. A dose de ingestão representa em valores numéricos a quantidade de radionucleidos que é absorvida por um corpo de uma pessoa ao ingerir um alimento que contém radionuclídeo. Essa dose pode ser calculada utilizando a atividade, uma quantidade do elemento ingerido e um fator de conversão de dose. Esse fator de conversão é fornecido pela Agência Internacional de Energia Atômica, e a atividade é determinada por meio deste equipamento na figura 1 que vocês podem ver, que é composto por um detector de raios gamas, o qual fornece um espectro de número de emissões de energia características desses nucleidos primordiais. Os radionucleidos primordiais são aqueles que estão presentes na Terra desde sua formação, e eles são o potássio 40, o urânio 238 e o tório 232. Aqui na tabela 2, podemos ver os valores de atividade que foram utilizados no cálculo. Na tabela 3, temos os fatores de dose de ingestão fornecida pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Nós podemos analisar que os valores variam de acordo com a idade. Ou seja, quanto mais velha a pessoa, menor o fator, e eles também variam em função do radionuclídeo. Isso acontece porque esse fator está correlacionado com a interação do radionuclídeo com a matéria e com o metabolismo humano. Este estudo não é nada simples para ser realizado, pois, como eu disse, ele está relacionado com o metabolismo e o órgão do ser humano. Então, acabou levando um tempo para podermos realizar realmente esses cálculos e colocá-los em prática. Esses são os resultados de dose de ingestão que foram obtidos para cada amostra. Como podemos ver novamente, os valores de dose vão diminuindo com o aumento da idade. Outra análise que podemos fazer é que, apesar da concentração da atividade do tório ser menor, vemos que a sua dose é maior. Isso se dá por conta do fator dele ser maior, já que a sua interação com a matéria e os seus efeitos biológicos são maiores no corpo humano. Logo, vemos que o tório fornece um dano muito maior que o urânio e o potássio. E ainda podemos analisar com a literatura que no Estreito de Malaca, a concentração a dose estava variando de 156,6 a 286 milisievert por ano, ou seja, os valores obtidos estão razoáveis em comparação com essa literatura. Agora, falando um pouquinho sobre a fluorescência de raio-x por dispersão de energia, ela é uma técnica que eu ainda estou desenvolvendo, porém seu funcionamento é similar à espectroscopia gama, só que na fluorescência, ao invés da emissão ser no núcleo, ela ocorre no átomo e por isso acaba sendo possível identificar qualquer tipo de elemento. Aqui na figura 6, temos um gráfico de amostra de cação Anequim, e nela foi possível identificar a presença de estrôncio, cloro, potássio, ferro, níquel e zinco. O argônio é detectado pelo ar, porque essa medida é efetuada no ar. Não é possível ainda quantificar essa medida, porque ainda é necessário analisar um padrão. Porém, podemos identificar esses elementos. Uma coisa que vale ressaltar é que a composição bioquímica do peixe varia em relação à espécie, dieta e metabolismo. Por isso vemos na tabela 6 alguns dados obtidos na literatura sobre alguns elementos e sua concentração, respectivamente. Concluindo a apresentação, eu queria ressaltar que o estudo feito e as técnicas utilizadas poderiam ser repetidas para qualquer outro tipo de elemento. Portanto, o conhecimento não foi obtido para peixe, mas sim a técnica. Em relação aos valores, só podemos concluir que a dose de ingestão que está satisfatória comparada com a literatura. E vale lembrar que a quantidade de radionucleidos no alimento varia de acordo com a região por conta da sua concentração. Espero que tenha gostado e obrigado pela atenção.